Um homem me procurou na delegacia. Ele estava, inclusive, em companhia da sua mãe e da sua esposa. Ele está revoltado porque há mais ou menos 7 anos atrás, a filha deste homem foi vítima de um estupro dentro de uma creche na zona norte da cidade. A criança, inclusive, apareceu reclamando de dores nas partes íntimas. Perguntada, a criança disse aos pais que teria sido um tio da creche que teria feito coisas com ela. Não houve a penetração, mas atos foram cometidos com esta criança, amigo. Foram cometidos. Os pais, à época, receberam informação, ó, não fala com a imprensa, não... Sabe por quê? Para isso que aconteceu, para tudo ficar impune, para tudo ficar debaixo de um quieto, para ninguém falar nada a respeito. Ontem eu estava na delegacia de polícia e ele foi lá me procurar, parou o carro lá e foi lá falar comigo, falou, Camargo, eu estou com uma situação, cara, que eu não sei o que fazer. Eu não recebo por parte do governo nenhum tipo de assistência para minha filha, a minha filha precisa de um psicólogo, minha filha está mudando tudo no corpo dela, e ela com os traumas todos, medo de escuro, coisa que a menina não tinha antes, quando era mais nova, agora tem uma série de medos que a menina tem. Esse pai, ele resolveu falar comigo para ver se alguém acorda, porque até hoje, nem a criança, nem ele foram ouvidos. Você sabe o que é que falam ainda para esse pai? Que está em segredo de justiça. Opa, para com essa conversa fiada. Segredo de justiça existe para as pessoas que estão fora do processo. Para quem está dentro do processo, não existe segredo de justiça. O pai de uma criança estuprada dentro de uma creche em Londrina não pode saber das investigações? Não pode saber o que está acontecendo, se estão investigando ou se não estão? O resultado disso, amigo, até agora, a família não foi chamada ainda para prestar esclarecimentos, para contar o que teria acontecido naquela época com esta criança. Uma denúncia gravíssima na delegacia de polícia. Sua filha foi violentada dentro da creche? Isso, ela foi suspeita de abuso, né? Na época ela tinha 2 anos e meio. Chegou em casa completamente alterada, reclamando de dodói, né, nas partes genitais e tal. No caso, na época, a mãe foi olhar e tal, aparentemente aparecia uma assadura. Até então, no momento, eu retirei isso da cabeça, achando que nada tinha acontecido. Mas, em decorrência do comportamento da minha filha, a gente viu que tinha alguma coisa mais grave. Uma criança de 2 anos e meio, não sabe se expressar completamente, aí foi onde que a gente começou a perguntar à criança o que teria acontecido. A criança expressou da seguinte forma, que não gostava de meleca. Até então a gente ficou apreensivo e tal, preocupado, porque uma criança falar disso, é complicado. Aí, até então, ela era uma criança alegre, espontânea, brincava, não tinha medo de escuro, comportamento normal de uma criança alegre. E após esse acontecimento, a criança mudou, ficou chorona, não gostava de ficar no escuro, não dormia sozinho, E na época o que a gente fez? Procurou, os meios legais, fomos na delegacia do Nucria, fizemos um boletim de ocorrência, fizemos o exame de corpo de delito, onde constatou que não houve conjunção carnal, certo? Mas a criança, ela, conforme laudo de psicólogo, constatou que ela teve abuso, porque o abuso não é só conjunção carnal. Psicólogos conversaram com ela, ele explicou. Isso, conversou. Não teve, na verdade, penetração, mas teve a relação. Teve a relação, no caso, que ela explicou, meleque e tal, então teve um abuso aí, de uma pessoa. No caso, ela falava que era o tio da creche, certo? E até então a gente, sem saber o que fazer, fizemos tudo pelos meios legais. Já se passou 7 anos, certo? Os traços estão na minha filha, ela está com desenvolvimento antecipado, ela está com depressão, é uma criança que vive chorosa, e nós não teve apoio nenhum. O que acontece? Não teve um apoio do Estado,
eles automaticamente se defenderam, né? É nítido a gente ver isso, que se defenderam. A gente não tem um apoio. Vocês nem foram chamados para ser... Não, a gente nem ouvido Nem foi. vocês pais, nem a criança? Nem nós pais, nem a criança. O que eles falam para vocês? Então, eles falam que como não teve a conjunção carnal, é um caso que não é tão grave, certo? Só que eu penso o seguinte, da seguinte forma, como que não é grave? Tão grave que não é com a filha deles. Isso, não é a filha deles. O que acontece? A minha filha, qualquer pai percebe uma mudança que acontece com o seu filho, seja uma pequena mudança. E minha filha, ela mudou da noite pro dia. Então teve um abuso sim, né? A gente que é pai, na época a gente não foi atrás, não procurou, na verdade procurou se preservar, porque justamente é uma questão de vergonha. Né? Não para nós, mas por expor a criança, expor nós. Agora você resolveu abrir o jogo da entrevista. Isso. Falam para você que tá em segredo de justiça, nem para você dão satisfação? Então, você vai lá, não fica naquele né, não fala nada. Você fica perdido, você não tem opção nenhuma, você já não sei mais o que fazer. Você está com uma criança em casa com um comportamento totalmente modificado. Comportamento alterado, estresse, coisas nítidas que a própria psicóloga na época, né, ela pegou, a gente contratou a psicóloga na época, a gente não teve condições de ficar pagando para psicólogo particular e tal, então até então ela está aí basicamente 5 anos, né, sem acompanhamento e está sendo nítido, desenvolvimento escolar, né, convívio familiar, entendeu? Desenvolvimento em questão, né, tá ficando mocinho antecipado, né? Agora com esse tempo todo que já passou, talvez não dê nem para provar mais nada. É o que acontece, né? Vai ficar impune a tua filha, infelizmente. No caso, ela deveria ser ouvida por uma psicóloga do estado, na época, né? E o que é mais estranho é que ninguém deu uma informação para nós ou sequer ouviu a menina e nem os pais.